bem-vinda! Que bom, Mel, tá em todas, que ótimo! Assim que é bom, né? Bem flex. Então, daqui a pouco, ó, já tem duas pessoas. Daqui a pouco a gente vai chamar o Felipe Camargo para falar sobre ilustração editorial. Vai ser bem legal. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Oi, Antônio! Oi, mãe! Oi, Ângela, querida! Hoje a gente vai falar de ilustração editorial, bem legal, com Felipe Camargo, lá de São Paulo. Oi! Oi, mãe! Bem-vinda! Assistindo a minha primeira live aqui no meu Instagram. Não, essa é a segunda. Então, hoje o assunto é ilustração editorial. Ilustração para marcas. Oi, Ângela, querida! Bem-vinda! Oi, Fabiana! Bem-vinda! Então, o pessoal tá chegando, a gente tá esperando o pessoal chegar para falar sobre ilustração. Ó, o Felipe já tá aí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Então... Oi, Fabi! Oi, gente! Daqui a pouco, então, o Felipe Camargo tá chegando. Então, já temos os convidados aqui da nossa live de hoje, falando sobre ilustração editorial, com um artista maravilhoso, aquarelista de São Paulo, Felipe Camargo. Eu sou fã do trabalho dele. Oi, Shirley! Tudo bem? Oi, gente! Eduarda, Duda, bem-vinda! O legal é que o Felipe vai ensinar trucas. Ó, Felipe, tá aí, vou te chamar, tá? Então, o nosso convidado já chegou. Vamos chamar o nosso convidado. Então, o Felipe vai responder daqui a pouco. Oi, tá chegando aí. Oi, queridão! Tudo bem? Ai, que maravilha! Boa noite. Ô, boa noite, que bom te ver aí, sã e salvo. Não é? É, No fim do mundo. que coisa, né, Felipe? O que que a gente tá passando, né? Quem imaginou? Pois é. Ninguém imaginava. Ninguém imaginava isso. Isso aí parece A coisa de gente filme. assistia, a gente via isso só em filme. É, só em filme. Ataque zumbi, tipo assim. Como é que tu tá, querido? Tudo bem? O pessoal tá entrando aí, ó. Eu tô ótimo, graças a Deus. Ah, que ótimo. Ó, tem alunas da Laura Castilho, que é uma ilustradora aqui de Porto Alegre, chegando. Ela convidou bastante gente também. Então, Felipe, bem-vindo. A nossa live de hoje vai ficar gravada ali no IGTV, para quem quiser depois mostrar para os amigos, Legal. né? Vamos deixar lá. Tanto é o meu convidado da live de hoje para falar sobre ilustração editorial, né? Exatamente. E- Eu vou me apresentar um pouquinho, rapidinho, para quem está chegando agora e não me conhece ainda, e depois tu tem bastante tempo para te apresentar, tá? Tá bom. Então, eu sou a professora Léa Guarici, eu sou ilustradora, sou escritora, sou artista educadora há bastante tempo, 30 anos já, Felipe. Faz tempo. Não parece. Não parece. E tem uma escola, não sei se está dando para me ver direitinho, eu tenho que puxar essa câmera aqui. Eu tenho uma escola de arte que o Felipe vem para cá, para Porto Alegre, dar aula na nossa escola, né, Felipe? De Exatamente. ilustração. No passado a gente fez, foi que mês aquele que a gente fez o curso Eu de aquarela. acho que. Você sabe que eu acho que não foi ano passado? Foi ano Ai, passado? meu Foi, claro Deus. que foi, porque a gente já tá no final do ano. Desculpa. Eu acho que foi tipo agosto. Eu não Agosto, lembro mais. Ou foi foi. antes até. Deve ter Isso. sido ou foi agosto ou foi abril, maio. Foi. Eu acho que foi agosto, porque a gente esperou passar as férias de julho. Eu Porque acho que aqui, foi. hora de férias de julho, o pessoal fica viajando, né? Todo mundo sai de Porto Alegre. Então, A eu cursei, Jennifer vai saber isso com certeza, a data. ela é Mas virginiana, ela eu já, nessa quarentena eu já perdi completamente a noção do a tempo. Eu não gente sei que perde a dia que noção é, que mês que é. bem assim. Então, eu falei da nossa escola. A nossa escola traz o Felipe uma vez por ano, mais ou menos, para dar curso aqui, né? E foi um sucesso.
curso lotou a sala, todo mundo amou o teu curso, foi muito legal. Então, eu fiz uma primeira ilustração editorial para uma marca de chocolate aí de São Paulo, ó, uma Ai, que aquarelinha. legal! Logo depois que eu saí do teu curso, comecei a pintar um monte. Eu fui para São Paulo fazer um curso do Felipe, voltei, comecei a pintar um monte, já vendi minha primeira aquarelinha editorial, de ilustração editorial. E agora, Legal. Felipe, queria que tu te apresentasse um pouco para nós. Tá bom. Pode falar o que tu começo, como tu começou, pode falar o que tu quiser, o que tu achar importante. Tá, perfeito. Meu nome é Tá? Felipe. Eu sou ilustrador há mais ou menos 15 anos, né? É, eu comecei a trabalhar, eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de artes, mas eu nunca tive a pretensão de ser artista, né? Trabalhar com galeria. Eu sempre quis ser ilustrador, sempre foi um pouco a minha vontade. Eu me formei em 2006, então naquela época não tinha curso superior de ilustração e até para ser não tinha internet direito ainda também. De Então, live. para ser ilustrador, o caminho ele era um pouco desconhecido, né? Então, Sim. eu faço parte de uma geração que foi muito de acerto e erro, né? Então, quando eu comecei, geralmente a maioria das pessoas, elas começavam a trabalhar como ilustrador e elas aprendiam o ofício delas, né? O ofício da ilustração, sendo assistente, tentando algumas coisas. E eu, na verdade, o meu caminho foi até um pouco diferente, porque eu me formei, eu comecei a trabalhar com design de estamparia e eu comecei a aprender sobre ilustração ali, né? Quando eu comecei a trabalhar com ilustração, quando eu saí da faculdade, foi o primeiro boom da ilustração digital, né? Então, o Photoshop começou a ficar famoso, a ser mais acessível. Para ti é muito recente, né? Se a gente pensar, Não tem Photoshop. 20, não tem 20 anos que Photoshop é o que é, né? É. E a ilustração vetorial, então assim, todo mundo meio que trabalhava com isso. Então, os meus primeiros anos como ilustrador, ele foi praticamente como ilustrador digital. Eu trabalhava com Illustrator e com o Photoshop. Ai, que show! E eu sempre gostei de desenhar, mas não tinha espaço para ilustração manual. E isso também é legal colocar em retrospectiva a tecnologia, né? Escanear, fazer todas essas coisas são coisas extremamente recentes, né? Antigamente, para fazer um trabalho que era exclusivamente manual, existia toda uma técnica de offset, separação de cor, era tudo muito manual, né? Então, ilustração era uma coisa cara. Hoje, ilustração é uma coisa extremamente mais acessível às pessoas, né? Sim. Não era quando eu comecei. Então, essa pegada da ilustração digital era se você não soubesse usar isso, não estivesse usando isso, você provavelmente não estaria no mercado, né? O mercado ele tinha uns modismos e era isso assim que funcionava, né? Então, quando chegou em 2010, eu comecei a fazer uma pós em ilustração. Eu comecei ela em Lisboa e eu terminei ela no Brasil. Ai, que legal! Mas existe pós-ilustração? No Brasil, com stricto sensu não existe, tá? Com diploma e tudo isso. Sim. Existe cursos livres que te dão um certificado, mas não é uma especialização. Então, eu faço a minha primeira especialização em ilustração, eu começo em Lisboa, termino aqui. E lá era com certificado. E lá era com certificado, era na Universidade Nacional de Belas Artes de Lisboa. Ai, que lindo que deve ter sido. Foi bem gostoso. E aí depois eu fui complementando a minha formação com outras coisas, né? A partir de 2010 eu começo a trabalhar com aquarela e de 2010 para cá eu fui aperfeiçoando essa técnica que é o meu carro-chefe. Eu trabalho com outras técnicas, mas eu sou especialista em aquarela, é o que eu Ah, faço. já sou especialista mesmo. Tô apaixonada pelo teu trabalho. Ah, que bom. Então, hoje, Depois tu vai assim, mostrar alguma coisa pra gente, né? eu mostro sim. Eu vou mostrar o que eu estou pintando agora para vocês. Porque aí vocês veem um trabalho que está em processo, que eu acho que é mais interessante do que ver trabalho que já está Tá. acabado.
né? Então, a minha formação, na verdade, acabou me levando a ser um tipo de ilustrador que tem um trabalho mais autoral. Uhum. Então, meus clientes, eles me procuram pelo meu trabalho, né? Então, eles reconhecem a técnica. Então, existe, né? Eu me posicionei no mercado de uma determinada maneira, mas, obviamente, que eu tenho que saber várias coisas. Então, eu agradeço essa minha, né, essa minha formação tão não ortodoxa, né? Eu Sim. não fui estudar ilustração em nenhum lugar, nem nada, porque eu aprendi a trabalhar com as técnicas Claro. digitais que É. um ilustrador tem que saber. Se você é um ilustrador que não trabalha Tu bem deu com bastante computador, repertório, né? Tu tem sim. bastante repertório, né? Para E ilustração. bastante saída, né? Porque um ilustrador no mercado, ele, principalmente no mercado editorial, você não está ilustrando a mesma revista todos os meses, não é um trabalho fixo, né? Ah, Então fila. você tem que ter mais, exatamente, você tem que ter saber dar várias saídas para o teu trabalho, até mesmo para você poder se manter financeiramente, né? E, Então sim. eu trabalho com moda, comportamento, lifestyle, eu faço design de produto. Então são várias saídas que eu vou encontrando para o meu trabalho, fora ter um trabalho autoral, que eu acho que isso é parte importante, assim, acho que é 50% do trabalho de um ilustrador hoje é ter um trabalho autoral. Uhum. Então essa é um pouco a minha história. Sim. Então, assim, ó, mas além desse teu trabalho que tu faz, tu também faz o teu trabalho pessoal, não faz? Tu tem Sim, uma série que tu tá fazendo, o teu trabalho pessoal, assim, né? Que esse tu sim, reserva para tuas exposições, pro teu trabalho como artista, né? exatamente. Eu morei muito tempo fora, Uhum. e, então o que é uma experiência muito boa para quem quer tentar entender como as coisas funcionam a nível mundial, né? Eu tenho clientes que são internacionais e eu tinha muita curiosidade de saber como as coisas funcionavam e eu, né, depois de todos esses anos trabalhando, eu entendi que até se você é um ilustrador, por exemplo, que só trabalha sobre demanda, quer dizer, você só trabalha quando um cliente vem e te pede um trabalho, você corre o risco de ter um trabalho muito pouco diversificado, né? É. E até as agências de ilustração, que são agências, né, que apadrinham ilustradores e cuidam da parte comercial deles, que é de captação de cliente, Ai, contrato, que enfim, legal, que isso? toda Sabe que eu essa não. parte. É isso aí que tu vai ter que contar pra gente hoje bastante, porque tem muita gente que não entende disso ainda. Isso aí a gente Claro, vai eles daqui a pouco. só, eles só buscam ilustradores que têm trabalho pessoal. Ah, sim. Então, né, é um amadurecimento que você precisa ter de entender, na verdade, que o teu trabalho e a tua pessoa, ela é uma marca, né? Então você tem que transformar essa marca em algo que as pessoas queiram, né? Então, por exemplo, entender seu público, qual é o público com o qual você trabalha, faixa etária, entender até um pouquinho de marketing digital, porque hoje em dia, ainda mais agora no momento que a gente está vivendo, que tudo está sendo feito pela internet. Então, você tentar Sim. entender qual é o teu lugar nesse espaço, né? Então é um pouco isso, né? Eu sempre tive opiniões, né? Então no começo do trabalho, dos meus primeiros clientes foi a extinta editora Abril, né? Que hoje já não é mais o que era, mas quando eu entrei a editora Abril, que eu entrei em 2006, 2007 no Abril. Tu entrou, A era por Abril contrato, tu ficava um tempo, tipo um contrato, assim. Então, na Abril funcionava de uma maneira diferente. Você era prestador de serviço. Então, você era contratado da Abril, só que você não recebia um salário, né? Ah, Eu tive mas muita tu ganhava sorte, serviço. ganhava por serviço. Era como se você fosse freelancer, mas naquela época não existia MEI, não existia nada disso. Então, era um cliente bom porque se você não tivesse como ter uma empresa aberta para dar nota fiscal, eles mesmos já faziam as reduções de tudo isso, Mas né? podia trabalhar para outras empresas, no caso, não Podia só até, para não tinha contrato de exclusividade, né? mim. Tanto que eu tive uma época, a minha época onde eu aprendi mesmo a trabalhar com ilustração editorial, foi uma época onde eu estava na Abril e na Globo com o Dynasty.
Então eu trabalhava para as duas, né? Eu fiz a Capricho, a Criativa, Legal, Super revista. Interessante, Mundo Estranho, História e Civilização. Eu fiz várias revistas. Então era uma Ah, época que, assim, ninguém sabia trabalhar com isso direito, quem estava entrando no mercado. Então você aprendia com as pessoas te ensinando, né? tu tinha toda a tua história, tu tinha voltado de fora, né? Tu tinha todo o teu histórico de Ainda lá. não, eu ainda não tinha ido para lá. Isso é em 2006, eu estava recém-formado, Ah, tá? sim. Então foi uma época de ouro da Abril e eu tive muita sorte porque eu me dei bem com editores das revistas, né? Sim, Eu não sabia nada de nada, o trabalho precisava melhorar muito, mas eu era muito esforçado. E eu sim, corria atrás. isso é importante no Então eu trabalho. queria aprender, né? Então eu tive tem várias pessoas que eu sou extremamente agradecido até hoje, porque foram pessoas efetivamente que pegaram a minha mão e falaram, ó, tem que fazer desse jeito. Ah, que Tiveram legal. a paciência de entender que eu era um ilustrador de 19 anos, Nossa, 20 anos, sei lá, que estava começando no mercado e que não tinha ideia de nada, mas tinha muita vontade. mas tinha muita vontade. Então, eu Sim, acho que essa era a grande questão. Hoje a gente vive uma realidade completamente diferente. Porque você é. entra no YouTube, com certeza você vai encontrar, assim, sei lá, infinitos tutoriais te ensinando a trabalhar com todas essas coisas. Como que entrega uma É verdade. ilustração, como que... O conhecimento está muito mais acessível, né? Tá na nossa mão ali, né? No YouTube. Sim. Exatamente. Então, assim, a gente hoje vive uma época muito mais democrática com relação ao conhecimento do que antes, né? Até para você ser descoberto, porque eu, para conseguir o trabalho na Abril e para conseguir trabalho depois da faculdade, eu fiz ilustrações, eu fiz retratos das pessoas com quem eu queria trabalhar, descobri o endereço delas e mandei pelo correio, porque não tinha Viu? e-mail, Legal. não tinha nada, assim. Então, eu fui, né? Algumas pessoas que eu conheci Mostrou o depois, teu trabalho. elas até lembram desse retrato que eu mandei e falaram, foi um pouco, né, estranho eu chegar na minha casa e receber um retrato, eu nem sabia que, né, que tinha acesso a essa foto ou qualquer coisa que seja, Tu né? deu as caras, Então, literalmente tu deu as foi, caras. porque não existia Instagram, né? Para você ter nessa época, 2006, você ter um site era extremamente caro, né? Então, assim, não tinha uma acessibilidade que tem hoje, né? Então, hoje, o maior portfólio que um ilustrador tem é o Instagram, né? Sim. Você tem que ter um Ah, site, é legal ter um site? É. Mas se seu Instagram for ruim, nem adianta ter um site bom, porque as o pessoas não que que vão tu chegar chama nele. de Instagram ruim? Vamos ver assim. O que que tu diz assim? Com pouco Olha, trabalho? assim, isso é uma opinião bem pessoal, tá? Tu falou Porque eu uma vez acho pra mim que, na teoria que eu achei bem legal, que é essa coisa de ser homogêneo no Instagram, né? isso é uma preocupação que eu tive esse ano, tá? Dele ser Ah, mais homogêneo, porque antes não era. sim. Mas no final do ano passado, eu peguei as minhas férias para fazer uma pós de marketing digital. Porque eu achava Ó, que precisava, criativo, eu queria fazer de aprender. campo. Tem que É, fazer. Eu acho Cuidar do que, seu. na verdade, assim, eu cheguei num ponto que eu acredito que hoje você não pode parar de estudar porque as É, coisas mudam de um dia para o outro, né? Então, tá. assim, coisas que funcionavam ano passado como promoção, como autopromoção, hoje já não funcionam mais, A né? gente tem que ser profissional, mas se sentir um amador, Eu né? acho que, eu acho que não é nem, acho que nem não é se sentir um amador, mas é saber que você sempre tem coisa para aprender, né? E Quando a você gente pode aprender. é, isso aí. Então, um Instagram ruim. Eu acho que tem três coisas, assim, por exemplo, que não vou dizer que são ruins, mas eu acho que elas não trabalham a favor de, Diga. tá? Uhum, Eu conheço pessoas que têm, por exemplo, um Instagram profissional e um Instagram pessoal. Eu não sou uma delas, tá? uhum. Mas eu entendo que tem pessoas que gostam muito de postar coisas pessoais e aí elas Eu preferem ter um Instagram. O meu Instagram ele é basicamente profissional e o que uhum. tem de pessoal ele trabalha junto com o com o universo que eu vendo com o meu trabalho, né? Eu também, Então mesma coisa. eu Eu também trabalho faço. com
eu trabalho com muita ilustração gastronômica, então eu também cozinho muito, então eu posto as coisas que eu cozinho. Eu sou ativista LGBT, então eu coloco coisas relativas a. Então, acho que a primeira coisa é quando você começa a ter conteúdo muito divergente dentro do teu Instagram, né? Que pode deixar a pessoa que visita confusa com relação ao que ela tá vendo ali, tá? O que eu sinto, assim, do teu Instagram, pelo que tu falou agora, que é o que eu faço com o meu também, ele mostra quem é o Felipe. Ele mostra, ele dá traço pro Felipe através do trabalho, das coisas que tu posta. Ele fala de ti. Na verdade, é uma leitura de imagem o teu Instagram, né? Então, Exatamente. E isso não tem a ver com o número de seguidores, tá? sim. Isso era uma encanação que eu tinha, até ano passado eu tinha Isso é muito, importante que era falar. de tipo, quanto mais 1.000 seguidores você tiver, mais você tá bem colocado no mercado, e quando na verdade não é isso, tem a ver com engajamento, né? Sim. Eu não sou um super Instagrammer, tá? Eu não tenho a paciência necessária para usar a ferramenta para ser um super Instagrammer. Eu estou no Instagram o tempo que precisa estar. Sim. Eu invisto mais meu tempo em ficar pintando e fazendo as minhas coisas do que Senão efetivamente tu não estar ia ali, pintar nada. Porque tititi, aquarela, sabe? o teu trabalho de É, aquarela leva muito tempo, né, Felipe? O teu trabalho é sim, bem detalhista, leva bastante tempo. Se tu tivesse no sim, Instagram, tu não ia estar pintando o que tu pinta, né? exatamente. Isso aí. Então, acho que o primeiro ponto é coerência. A segunda é uma peridiosidade. Ai, meu Deus. É isso aí. Periódico. É assim, É, isso daí, que velocidade. eu não consigo falar agora. Que é de você estar postando sempre e sempre estar postando coisas diferentes, né? Processo, coisas interessantes sobre o teu trabalho, convidar as pessoas a participar com você, né? Tem muita gente que funciona e o Instagram funciona para eles, eu não posso dizer, mas eu vejo que o meu público reage mais quando eu convido eles a participar do meu processo do que quando eu só posto o trabalho pronto. Assim, uma ilustração pronta, outra pronta, outra pronta. Não necessariamente tem aquele apelo que eu sinto quando eu convido eles a participar. Porque muitas das pessoas que me seguem são pessoas que estão tentando trabalhar com aquarela e têm dúvidas e questões com relação ao processo. Então eu uso o Instagram muito para falar sobre processo. Ah, que Tá? legal. Até porque tu dá aula também, né, Felipe? Então é Sim. legal. Já tá mostrando pro teu público, né? Que te procura. E eu tenho dado aula EAD também, né? Na Ah, quarentena. Eu peguei quase todas as aulas particulares que eu tinha, todos os ai, é cursos que eu bom estava fazendo, saber. Eu quero. e disponibilizar pela internet. Porque agora eu acho que ainda vai demorar um tempo para a gente poder se juntar todo mundo, É para verdade. poder fazer uma aula, fazer. Não, Né? O isso que aí Deus facilitou quiser pra vai ser gente que é rápido. professor, né, Felipe? Facilitou também pra gente que é professor, né? Porque Sim. daí a gente monta uma turma, tá todo mundo lá na sua casa, no conforto da sua casa, fazendo o curso. E pra mim também tá funcionando. Eu tô fazendo isso também, tô dando bastante aula, assim, online, tá funcionando. É legal, funciona? Acho que funciona. Eu acho que, né, atendeu a, por exemplo, eu tenho alunos que não moram em São Paulo ou que estão perto, que sempre tiveram vontade de fazer o curso e nunca puderam fazer. O Sim, eu curso fui ele lá faz, para São Paulo para fazer o teu curso. Eu fui para São Paulo para o teu curso para São Paulo, comprei passagem aérea, peguei Uber, fui lá para onde tu estava dando, até eu fui a primeira a chegar na aula, tu lembra? Da sim, Santa Zena. claro, mas é isso. E aí o curso ele diminui muito o custo porque não tem o custo do espaço. Então, né, Sim, uma reinvenção legal, né? Uma reinvenção exatamente. acho que funcionou. Eu vou continuar também com aula online, que eu acho bem legal. E a terceira coisa de um Instagram que eu considero bom ou não é se ele é convidativo a passear por. Porque é Sim. isso, né? Hoje em dia ninguém tem muito tempo de ficar ali É. xeretando muito. Então você tem que convidar a pessoa que vê, você tem que ganhar ela de alguma Sim, forma. porque Então tem tem muita oferta, né? Tem muita oferta e muita exatamente, gente no Instagram. Então tu tem que convidar exatamente. ela para entrar no teu perfil, para olhar o teu trabalho, para E se isso envolver. você tem várias formas de fazer. Você pode anunciar teu perfil, você pode cuidar. Eu comecei a pirar muito nisso de organizar
por fileira, né? Então são 3 fotos parecidas sempre. Eu Ah, entrei é? nessa noia. Não. Mas tem várias formas de fazer isso, assim. Então cada um Organização. vai organizar da maneira com que sentir que mais fala sobre o trabalho e tentar fazer isso ser o mais atrativo possível, E né? tu, assim, Eu como artista, particularmente, né? Oi, desculpa. tu acha importante tu aparecer no teu Instagram como artista, assim, né? Que assim, Sim, assim, o trabalho te diz bem quem tu é, assim, né? Porque a gente que é artista, a gente se mostra, não tem como ficar longe. Não tem como sim. artista não se mostrar. Eu digo, tem muita Assim, gente eu uma vou te vez falar que assim, antes eu tinha essa que coisa foi, né, Felipe? de me expor, expor a minha vida, expor o meu espaço, expor essas coisas. Hoje eu Mas não tenho tem feito como, não. menos. É, Me cansa um pouco quando eu entro no perfil de um artista e é selfie, 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 sim. selfie, selfie, É. selfie, porque não é para isso que eu tô lá para ver, né? A não ser que Mas seja eu fotógrafo, entendo né? que Se for precisa ter. fotógrafo, tudo bem. Se for É, fotógrafo, sim, eu falo de sim, ilustração. Mas sim. algumas coisas eu ponho, né? Porque eu acho importante também humanizar o Humanizar. trabalho. Quem Fazer, é a é, pessoa que está ali por trás é, trabalhando e é. fazendo? Então, E as assim, eu pessoas acho querem que ver eu, pessoas também, né? Eles querem ver quem é o exatamente, artista, não querem ver só o teu trabalho. Poxa, mas quem é que está fazendo esse trabalho? Né? Eu acho importante. exatamente. Mas tudo na dose certa, né, Felipe? E aí é o que eu digo. Então, assim, como é profissional, então até a foto que está lá, ela tem que respirar esse universo, Sim, sabe? Eu não sou o que se sou e não sou, né? O que se considera na internet um biscoiteiro, que é aquela pessoa que posta um monte de foto e tá lá e tal. Então assim, eu criei uma série de formatos que eu trabalho. Então, se é uma foto minha, ela tem que obedecer uma série de critérios para eu decidir que é uma foto boa para eu postar. Senão sim, eu não posto. É uma foto que sim. eu tiro para mim. Claro, tu separa bem. Eu também, o meu é profissional. Tirei todas as fotos de família, tirei tudo, é só profissional. Felipe, é uma coisa assim, ó. Eu vejo que essa preocupação com quantidade de seguidores é aqui no Brasil. Porque lá pra fora não é isso. O pessoal não é, pensa que nem tu, ninguém se importa quantos seguidores tem. É o conteúdo que Então, tu tá mas colocando isso é uma coisa muito relacionada ao mercado brasileiro, tá? no mercado Então, assim, brasileiro. o Brasil, ele tem uma presença digital muito maior do que muitos lugares. Então, eu morando fora, eu lembro que eu tinha, por exemplo, eu tinha uma necessidade de estar postando, de ter Instagram, de ter isso, de ter aquilo, muito maior do que meus amigos que eram estrangeiros. Eles até tinham, mas não era uma preocupação. Não, Porque aqui se não é, compra até seguidores, né? Aqui se e compra. não é um requisito do mercado de fora que você seja super famoso na internet, né? Não. Existe É. uma série de outras, mas é uma diferença de mercado. Eu acho que se você mora no Brasil, você tem que se adequar ao mercado brasileiro. Foi um substitutivo de quem morava fora. Uhum. Você podia ter o mesmo currículo, a mesma coisa do que todo mundo. Você morou 2 meses fora, você voltava para o Brasil, parecia que você tinha se formado em Harvard. E não é. A gente tem o Brasil ele funciona dentro de um star system que tem esse requisito do status, né? Uhum. Uma pessoa que tem muitos seguidores, ela desperta esse interesse de se ela tem muito seguidor é porque ela tem alguma coisa para oferecer. E Quando tem gente. não necessariamente é verdade. É verdade, é, isso aí mesmo. Que tem gente que tem Mas um monte eu de acho que seguidor e não também tem posta que ter a nada, ver. É, nada de conteúdo, só capa de livro, como eu digo. então, e aí também tem, acho que tem a ver com a qualidade dos teus seguidores, porque hoje em dia você tem lugares que você pode comprar, sei lá, 3.000, 4.000 seguidores por não sei quantos reais. E Então, pior que assim, tu coloca um monte de seguidor que não tem nada a ver com o teu conteúdo, né? exatamente, Aí não adianta nada. O para ter pessoal mais faz, seguidores. Então, eu não sei até que ponto isso efetivamente funciona. Foi o não que eu funciona. disse. Eu uso o Instagram, eu sou um usuário do Instagram, mas eu não sou um Instagrammer. Eu não tô ali o tempo inteiro e tal. Usa Eu o uso. marketing para mostrar o teu trabalho, é o teu Porque, portfólio, né? porque é importante É, ter.
Falando em portfólio, Felipe, tu tem outro portfólio que tu acha importante o ilustrador ter sem seu Instagram? Olha, eu acho que sim, mas eu também, assim, eu sou um pouco de uma geração que era a geração tem que ter um site, Tá, mas o tem que cliente chega ter. para ti, digamos assim, o cliente chega para ti, Felipe, quero conhecer o teu trabalho. Olha, é muito difícil um cliente chegar para mim falando que quer conhecer meu trabalho. Ele Porque mesmo já ele já entrou e conheceu. já colocou. É. Eu Tá, me mas quem te dedico para indicou? essa parte, eu me dedico bastante. Então, eu todo o trabalho, eu tenho um site que eu montei ele bonitinho porque eu sentia a necessidade de ter um lugar legal com um trabalho selecionado. Até Um então texto eu tinha um também, de Behance. repente um texto falando mais sobre ti, né? Tua formação, currículo, isso, né? O site serve para Até isso. então eu tinha um Behance que era completamente desorganizado. Era tudo, eu postava tudo lá e ficava lá. Tá, e o teu Aí site eu agora decidi, tem, que o pessoal que quiser conhecer o teu trabalho pode entrar no teu site lá. pode entrar no site, que Uhum. é www.luiz com S, luizfelipecamargo.com. Sim, daí lá tem toda a tua trajetória artística. Exatamente. Então, assim, eu acho importante ter um portfólio, tá? Mas eu, por exemplo, eu trabalho bastante para que o meu site esteja no Trend Topics do Google. Então, quando você coloca Luiz Felipe Camargo, o meu site é o primeiro que aparece. Ah, como é que tu faz isso? Tem algum segredinho, assim? Olha, tem muitas formas, tá? Então, assim, quando eu montei o site, eu coloquei. Você tem uma parte da montagem dele que você coloca palavras-chave de pesquisa. Então, eu Ah, fui criando várias hashtags e fui colocando várias palavras que pode ser ilustração, arte, moda, retrato. Eu fui colocando. Então, conforme as pessoas vão procurando, e quanto mais isso é acessado, mais o seu site é ranqueado para cima do Google, né? E ah, não tem outros Luiz Felipe Camargo trabalhando com o que eu trabalho, até onde eu conheço, tá? Então, o meu site ele é um dos primeiros que aparece. Quando você coloca Luiz Felipe Camargo, aparece meu site. outra pergunta. O pessoal aí pode fazer pergunta também, né? Quem tiver algum interesse, ele Claro. passa ali que depois a gente abre as perguntas. Eu não sei como é que tá o teu horário, eu tô sem relógio aqui, eu não consigo ver. Que horas tu tem aí, Felipe? Nossa, pior que eu não sei, peraí. Quem pode dizer pra gente que Agora horas? são 8h26. 8h26, tá? Nós temos até as 9, né? Então, Felipe, como é que tá o mercado de ilustração hoje em São Paulo? Porque Porto Alegre é diferente, né? Olha, é difícil eu te falar, por exemplo, como está o mercado. Eu vou te falar Brasil, porque eu Tá. não, mercado em São Paulo, eu não sei se isso funciona para ilustração, sabe? É meio Brasil, porque eu acho que com a internet você se conecta com todo mundo, É né? verdade. Assim, momento quarentena foi um momento que, para as pessoas que conseguiram se colocar bem no mercado, foi muito bom. Sim. Porque muitas das coisas que estavam sendo solucionadas com fotografia, enfim, com Necessidade procedimentos que exigiam pessoas, né, que exigiam equipes, foram tendo que encontrar soluções para acontecer. Então, por exemplo, embalagens que eram foto entraram como ilustração. Editoriais que iam ser feitos com fotos foram feitos com ilustração. Então, para algumas pessoas foi muito bom, para outras pessoas não foi, né? Uhum. É, é, também é um pouco assim, as coisas Aumentou começaram a demandas. mudar muito de um mês para um mês, né? Em teoria, a ilustração foi um mercado mais ou menos pouco atingido em vários níveis, porque, por exemplo, eu já trabalhava de casa, então home office para mim é uma coisa que eu sempre fiz, né? Então, esse tipo de impacto já não teve, né? De fazer reunião virtual, de falar de orçamento à distância, de fazer todas essas coisas, a maioria dos ilustradores elas já estão bem acostumados com esse tipo de trabalho, né? Então, quanto a isso, a gente, né, se afetou pouco com o momento atual.
né? Sim. Mas a gente foi preciso adaptar o trabalho muito, né? Ser mais rápido, um trabalho mais barato, mais acessível. Enfim, o mercado ele se transformou, mas eu não acho que foi o mercado que mais se transformou dentro Sim. da Mas desse também momento teve que a que gente ter está uma, vivendo agora. mas É. teve que ter uma readaptação também para esse mercado, né? Sim, sim. E ilustração, ele faz parte já do trabalho do ilustrador fazer o corre, né? Ir atrás de cliente, ir atrás de projeto, desenvolver coisas, estar postando, Sim. impulsionar post. Então, Vai já atrás de é um cliente, assim, trabalho. como que tu vai atrás de cliente, assim, no caso? Vamos dar Olha, uma... depende. É, tem clientes que eu sempre tive vontade de trabalhar e alguns até hoje eu não trabalhei, então são pessoas que eu fico lá enchendo o saco ainda. Então eu Sim. descubro quem é o responsável pelo marketing, E ou daí, quem é, se é agência de publicidade, quem é o diretor de arte, então tu vai se é atrás. Não fica revista. esperando que venham até ti, né? Tu vai Ah, nunca atrás. vem até você. Nunca É, vem. Não vem. tem que se E jogar. eu acho que, na verdade, é ser um pouco cara de pau. Então, eu entendo qual é o meu trabalho, eu entendo os pontos fortes e os pontos fracos do meu trabalho, e eu sei o tipo de cliente que pode se interessar pelo que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, eu não procuro, por exemplo, marcas que trabalham com o universo infantil, porque não é o meu universo. Então, a pessoa vai entrar no meu portfólio, ela não vai ver nada ali que ela vai falar, nossa, Entende? vamos, né? Então, eu sei dizer os nichos que eu gosto de trabalhar e onde meu trabalho ele é forte, e eu entendo muito bem, por exemplo, faixa etária que segue meu trabalho, grupo Entende demográfico. o perfil todo de quem segue teu trabalho. Exatamente. Então, assim, eu vou atrás de cliente que eu sei que tem uma probabilidade Exato. maior da Pelo coisa teu... rolar. É. E outra coisa, assim, ó, quando tu... Os clientes que tu vai atrás, né? Eles te... Vamos falar de assuntos, assim, que eu acredito que o pessoal se interesse muito para quem está iniciando nessa carreira de ilustrador. Briefing, né? O teu cliente te entrega um briefing, mas Sim. tu joga com a liberdade em cima desse briefing, porque também não dá para fazer fechado, né? Então, depende do cliente, tá? E também depende do trabalho. Vamos Eu, falar o que é eu, briefing para quem não sabe o que é que está nos ouvindo aí. Tá. Briefing nada mais é que um resumo do trabalho que precisa ser feito. Então, assim, você vai ter várias qualidades de briefing. Desde briefing que é muito ruim, e aí Que eu não recebo um briefing que não está me dizendo absolutamente nada, e aí eu tenho que sentar com o cliente e cobrir algumas bases. Porque, por exemplo, tem cliente que efetivamente não sabe como trabalha um ilustrador. Então ele vai falar, olha, eu preciso de uma ilustração para tal coisa. E aí sim. você tem que cobrir detalhes como tamanho, técnica, prazo, quanto tempo vai ser usado, onde vai ser vinculado e tal, até para você poder redigir um contrato, né? Sim, e Então, antes de fazer, desculpa te interromper, mas antes de fazer, aproveitando, antes de fazer o produto final desse briefing, tu não vai fazer o produto final, né? Tu vai mostrar alguma não. coisa que tu tá indo, senão é Exatamente. trabalho, Eu geralmente depende do cliente também, porque tem cliente que eu já trabalho há muito tempo, eu já sei o que ele quer, ele já sabe que eu vou entregar e é uma coisa que vai, eu já fecha. faço com uma certa liberdade, é. Mas clientes normais, eu provavelmente vou pegar esse trabalho, um bom cliente vai me passar imagens de referência para eu ter uma ideia mais ou menos do que é que ele está falando. Se ele não me passar, eu vou mandar para ele Sim. olhar e falar o que ele gosta, o que ele não gosta. E aí depois eu vou redigir o orçamento com uma proposta, né? Ah, sim. Vou E daí falar para nessa ele, proposta olha, eu pensei bota em um fazer esboço, exatamente, eu pensei em fazer desse jeito, pensei em trabalhar dessa forma, o que você acha? Ele aprovando, eu fecho, eu redijo o contrato, e aí o trabalho começa a valer a partir do momento que ele assina o contrato né? E a gente tá, está seguindo as normas que a gente está combinado conversando. no contrato. Sim. E daí tá, Exatamente. tu entrega o trabalho, o cliente pode pedir para te mudar alguma coisa? Tem direito a mudar Então, alguma coisa? depende do contrato, tá?
E depende da relação que você tem. Eu tenho uma relação com os meus clientes, eu trabalho de maneira fechada. Eu não mudo a minha maneira de trabalhar. Então, Sim, quando eu faço um trabalho, como o meu trabalho é manual, alterações são muito complicadas. sim. Só. Então, o cliente ele aprova em etapas. Então, ele aprova o rascunho. No rascunho, ele pode Ah, mudar absolutamente tudo. sim, entendi. Aí, ele tem meio processo onde ele pode mudar cores. Ah, Ah, entendi. eu quero que seja mais vibrante, menos vibrante, Vai né? apresentando para ele, tu vai apresentando para ele o passo a passo. É Exatamente. ali E que aí tem dá a para mexer. aprovação final. No Oi? final, é aí que dá para mexer. Nas cores, tu... Exatamente. Passadas essas duas aprovações, em que o cliente fala aprovado, ele já não pode mudar mais nada. Se ele mudar, eu já cobro extra. Né? E dependendo da alteração, provavelmente é uma ilustração um nova. novo trabalho. Ah. Exatamente. Então, o cliente, quando ele assina o contrato, ele está ciente dessa maneira de trabalhar. Tá, e falando em contrato, quem faz teu contrato? Tu contrata alguém para fazer o teu contrato? Tem que ser um advogado, tem que ser. Então, o primeiro contrato que eu tive foi da Associação Brasileira de Ilustradores, Ah, tá? sim. Que eles disponibilizam isso tudo. Até para quem quiser fazer parte da Associação Brasileira de Ilustradores, eles têm é, advogados que fazem contrato, E ajuda a gente, legal, a eles gente têm pode tudo. se associar, qualquer Qualquer pessoa pode. pessoa pode se associar, qualquer E pessoa daí pode eles se te associar. atendem, sim, eles te atendem no que tu. Exatamente. É bem legal isso, né? E aí eu fui adaptando esse contrato com um advogado que é o meu advogado, com quem eu Sim, trabalho. dentro das tuas cláusulas que tu achava coerente. Exatamente, exatamente. Então hoje eu tenho um contrato fechado que é de prestação de serviço. Então Sim. geralmente é esse contrato que eu faço. Eu não faço contrato para outras coisas. E tu é Para MEI. dar aula Da já nota é outro. fiscal, Como? para esses clientes com contrato, tu tem que dar nota fiscal depois, tu tem que ter Nota MEI. fiscal. Eu sou microempreendedor. Eu sou MEI. Sim. Hoje em dia, com o MEI, trabalhando da maneira com que ele está funcionando agora, eu acho que qualquer pessoa que quer ser ilustrador e quer ser profissional pode ser MEI. Você paga R$ 50 por mês, cinquenta e Eu oito sei. reais por mês. Então, assim, é uma conta que ela é pequena, perto do que você. E você tem uma série de facilidades. Né? Você pode É. dar Se nota, casa, você, nota você de tem. serviço, é Enfim, nota de serviço, né, que tu dá, de prestação de serviço. exatamente. Exatamente. Então, né, é uma facilidade. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito em pagar imposto, pagar É, essas coisas. Eu acho que tem que pagar. Eu estou recebendo um trabalho, né? Se a gente parar para pensar hoje, a gente está vendo a importância de tudo isso. A gente tem o SUS, a gente tem um monte de coisas. Todas essas coisas são verdade. sustentadas por imposto. Então, assim, eu, É, eu, eu sou o tipo de pessoa que tem esse comprometimento. sim. Houveram momentos na minha vida onde eu não tinha como pagar, porque era muito caro, eu não tinha. Mas hoje, tendo MEI, Uhum. eu, eu uso e prefiro pagar e fico contente de poder dar nota. Abre espaço para clientes maiores, projetos maiores, Porque vários ele, tipos de financiamento porque, que eu. porque a empresa é só com nota fiscal, né? Exatamente. É. Então, tem uma pergunta aqui. Vamos ver se é uma pergunta que tem aqui, Felipe. Eu vou ver que já tem alguém que já deixou. Sobre o portfólio. Deixa eu ver aqui. Sobre o portfólio, os seus são só virtuais? Olha, eu não conheço pessoas que têm feito portfólio manual, físico, Físico. tá? As últimas vezes onde É eu, para onde eu fui, enviar, né, Felipe? Para enviar é mais fácil virtual, né? e nem enviar, tá? Assim, é site. As pessoas não têm mais recebido e-mails que tem, sei lá, um PDF com não sei quantas. Isso é muito antigo, tá? Por isso que Entendi. é interessante ter um site. Você manda teu portfólio online, a pessoa pode acessar em qualquer dispositivo, não pesa onde ela tá. Então, o teu É, site ele tem que ser bom para ser aberto também no celular. Então, porque hoje em baixar dia, as imagens todas do portfólio virtual seria isso não caro. Se existe mandar mais. por correio, tu pode, né, extraviar, é muito caro, né? Hoje em dia a gente E sabe que fazer outra, não tem, as foto. pessoas elas não têm mais sentido. Então, você imagina hoje, com Covid, com tudo, a pessoa recebe um pacote, sabe-se lá de quem é essa pessoa, ela não vai nem ver. Não, e outra coisa, que Porto Alegre o correio tá em greve há um tempão, né?
Aqui também tá, aqui O também tá. portfólio nem ia chegar. É sério? É. Então, é uma questão de você transformar, adaptar teu trabalho para ele chegar ao maior número de pessoas possível, Tá, né? falando em Com o portfólio portfólio agora, digital. eu tô entrando assim nas tuas falas para já pegar as tuas fotos. Tu que tira as tuas fotos do teu trabalho, porque hoje em dia com uma boa câmera e tudo dá para o artista tirar a foto do trabalho dele, né? Exatamente, eu que tiro as minhas fotos. Depende também, se o trabalho for muito grande, eu levo num fotógrafo que ele é especializado em tirar foto de obra de arte. Ah, E viu? aí eu tenho já um negócio com ele, né? Uma parceria com ele de preço fixo, porque eu também trabalho com formatos muito fixos, né? Uhum. Então, ele tira a foto e eu faço o tratamento no Photoshop. Porque é um tipo de coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar no Photoshop, então eu fico ali trabalhando Ah, sim. e, e para mim eu acho mais divertido fazer dessa forma. Mas a maioria das vezes sou eu mesmo que digitalizo, fotografo, trato as imagens. Um dia, como artista, a gente tem que saber de tudo um pouco, né, Felipe? Fazer o nosso marketing, fazer nossas fotos. Olha, sim, mas assim, eu também vou te dizer que eu me assusta o artista que não tem isso, É. Uhum. sabe? Porque eu sou uma pessoa muito curiosa, então para mim saber como fotografa, como faz, é o tipo de coisa que me mantém trabalhando com o que eu trabalho, E né? eu Então acho que assim, tu mergulha nesse teu trabalho e te envolve com isso, eu acho que, né? Tu vê o é, teu e trabalho. você e você também chega num ponto onde depender das pessoas é muito limitante. Para mim, agora, o momento que a gente está vivendo é muito um momento que fala sobre uma autossuficiência, no sentido de que se você é uma pessoa que depende muito de serviços dos outros, você provavelmente passou muito mal na quarentena, É, porque você verdade. não teve, né? É. Então, assim, eu acredito muito também em iniciativa, né? Eu gosto de ressaltar que isso são crenças pessoais, tá? Isso Ah, sou eu funciona para mim, não são sim, mas verdades é, absolutas, e ninguém tem que seguir o que eu tô falando, tá? assim, Acho legal ressaltar isso. Mas eu, por exemplo, quando começou a quarentena, eu criei uma rotina para mim, que era uma rotina diferente da rotina que eu tinha antes, né? Então, eu estava super focado em saúde, então eu tive que encontrar uma maneira de manter isso funcionando para mim, não podendo sair de casa, eu tinha que continuar trabalhando, então como que eu ia digitalizar as minhas coisas, como que eu ia tratar as minhas coisas, né? Como que eu ia adaptar as aulas. Então, acho que a característica diferente hoje é ser proativo, sim, né? é verdade. Não É, colapsar. Tipo, é. eu não tô podendo sair de casa, então eu não vou postar mais nada porque eu não tenho como digitalizar o trabalho. Acabei. Eu acabei, a pandemia chegou, acabei. Não, não tem como, né? A gente Você tem que encontrar é, uma maneira de fazer as funções. coisas funcionarem. Alguém tem mais alguma pergunta que está nos assistindo aí? Eu tô louca para ver tuas coisas, Felipe. Podia mostrar pra gente, né? Teu trabalho. Eu vou mostrar o que eu estou fazendo agora, que é encomenda, que é o, Uau! que é o trabalho de agora. É um trabalho que ele é pessoal, mas ele é um projeto. Coisa linda! É uma encomenda, Felipe? Ele é. É para o quê? Para uma Então, editora? esse é um trabalho, na verdade, que é um cliente, como é que fala? Particular. Ah, sim. Uhum. Ai, que coisa mais linda, Felipe! Essa tua técnica de Quando eu vi o teu trabalho, que foi na escola de botânica que tu deu, né? Sim. Eu vi no Instagram. Eu tava mexendo lá no Instagram e vi. Eu disse, nossa, eu tenho que fazer curso com esse cara. Eu tenho que fazer de ir pra São Paulo fazer um curso A com esse cara. Escola de Botânica é um parceiro antigo já, assim. É um parceiro bem antigo. E eu Eu disse, adoro dar aula lá. Adoro o espaço, adoro o pessoal de lá. é. E eu disse, não, eu tenho que trazer a Jennifer. A Jennifer trabalhava comigo na época, agora ela teve neném. Tenho que trazer o Felipe para Porto Alegre. Preciso. Ah. E deu Não, e certo, né? eu já ia bastante para ir, né? Porque eu tenho muitos amigos na Renner,
tenho muitos amigos em Porto Alegre, então, né, para mim é sempre um lugar que eu gosto muito de visitar, porque é Ah, caseiro, né? É um lugar que eu tenho uma proximidade ai, muito grande. muito Eu gosto legal. de Porto Alegre. Tem mais coisa para mostrar pra gente aí? Mostra Eu mais aí. tenho algumas coisas para mostrar. Oba! Eu acho que Felipe, isso já é de tu ver. postou, tu postou uma foto que tu trabalhou para uma. Era alguma confeitaria, alguma coisa que tu fez, porque tu faz bastante doces, né? Faço Tem muito alguma. doce. É, tu fez alguma coisa para uma confeitaria, que bem chique, assim, Fiz, tinha até sacola, né? Ou era marca de fiz, roupa? fiz. Não, é uma confeitaria. Eu trabalho muito para a indústria gastronômica. Eu acho que Sim. é um dos três maiores clientes que eu tenho é a indústria gastronômica, fazendo embalagem, fazendo Ah, imagina, tu comia numa confeitaria que ela falasse do teu trabalho. Eu acho que ia colacionar. fazendo rede Guardar sacola. social. É. Isso daqui é para moda. Ai, que show! Nossa, até etiqueta tem a roupa. Essa daqui é para o Alexandre Rescovitch, que é cliente Uau! também, que eu faço muita coisa. Isso daqui é para revista. Nossa, que São lindo! retratos rápidos. Rápidos? Eu faço eles em 3 horas. Eu tenho mais ou menos umas 3 horas para fazer. Deus, Felipe, é muito rápido mesmo. Eu levo para fazer um gato. Esse gato eu levei 12 horas para fazer, mas tudo bem, eu sou iniciante. Prática é prática. Uau, Também que para lindo! Alexandre. E isso ele É coloca que onde? depende. Como é que é? Ele coloca onde isso? O Alexandre, É. ele era um Ele- trabalho que ele fez com uma empresa de aviamentos, então isso virou um livro, né? Ai, Que que são os lindo! catálogos da empresa. Ah. Tá, vamos Isso daqui é para aproveitar. moda. Ai, que show, que coisa linda. Felipe, vamos aproveitar e falar assim, ó. Sobre, tá, tu forneceu uma imagem para eles, tá? Essa imagem vai ter um tempo para ser utilizada ou é para toda a vida? Depende do contrato. Tem cliente que especifica tempo, tem cliente que não especifica tempo. Eu, particularmente, não faço cláusula de tempo. Eu, Não? particularmente. Sim, Não, ele pode a usar, não ser que tipo, seja uma indústria, muito indústria, uma empresa muito grande e tal, e aí eu especifico o tempo, porque também tem a exploração dessa imagem. Né? O quanto sim. essa imagem vai ser vinculada no mercado e na, e Ei, na, vamos e na falar disso mídia. agora. Isso, vamos falar disso. Tá. De, assim, não precisa dizer preço, mas tu pode dizer, tá, tu cobra um valor pelo tempo que ele vai ser usado, né? Se é uma Exatamente. empresa Eu grande, fecho o vai. trabalho. Geralmente são 2 anos. Tá? Sim. É. Geralmente o trabalho fechado, ele implica que essa imagem vai ser usada durante 2 anos. E aí, depois de 2 anos, o contrato tem que ser revisto, e aí se paga uma taxa de Para renovar. utilização desse contrato. É. E daí é Eu, por mais de um ano. particularmente, eu não trabalho com mega indústria, Sim. tá? Até mesmo porque o meu trabalho ele tem um ritmo e um tempo que não é o da mega indústria, né? Sim. É um posicionamento de mercado que eu escolhi fazer, até mesmo para eu poder ter um pouco mais de liberdade criativa, né? Sim, tu não Hoje as cobra coisas royalties. mudaram muito e tal, então efetivamente grandes empresas hoje procuram trabalhos mais autorais, Sim. mas né, é uma coisa recente até, de uns 3, 4 anos para cá. É, porque tem gente, tem ilustradores por uma empresa assim que faz, que usa muito o teu trabalho para reproduzir, reproduzir, reproduzir. Tem pessoas que cobram royalty, né? Sim, é que depende também, né? Depende de ilustrador, porque assim, o royalty você cobra quando você, pelo menos que eu sei, tá? Isso vai depender, cada ilustrador trabalha de uma forma, mas o royalty você cobra quando a pessoa não paga pela manufatura do trabalho. Então, geralmente é stock images, né? É o teu acervo de imagens. Então, por exemplo, se uma empresa virar para mim agora e falar, eu quero usar essa imagem que já está pronta para colocar num catálogo, para impor numa embalagem, eu não vou cobrar a manufatura dela, ela já está feita, eu vou cobrar o royalty, Sim. Ah, né? sim. Tu Então, vai. você ganha uma porcentagem por produto vendido,
Uhum. por Que um é tempo entre determinado. 1%, 2%, é bem pouquinho, assim, né? Mas acumulativo fica bastante. Depende, depende, Eu depende. já andei pesquisando, Eu já cheguei a ganhar 30, 40% nossa, por cada produto. por cada produto, porque era isso, a embalagem ela contava tanto na venda Entendi. que era justo ganhar mais. Sim, entendi. Era um trabalho que ele era meu, era muito pessoal, ele falava, então era quase uma associação de marca. E daí tu deu um tempo para esse cliente usar e cobrou Foram royalties. 2 anos. É porque eu trabalho seguindo um contrato que ele talvez não seja o mais atual, tá? Possível. Porque aí Porque também tem a ver com pessoa, enfim, o teu existem é várias pessoal. maneiras de trabalhar. Sim. Existem várias maneiras de trabalhar. Eu trabalho com esse contrato, que é o contrato que eu sempre tive, e ele funciona para mim e eu nunca tive problema. Então, assim, não fico atualizando o contrato o tempo inteiro. Ele é o que ele é. Uhum, Então, você vai encontrar ilustradores trabalhando como não é um tipo de trabalho que ele é muito regulamentado, você uhum. vai encontrar pessoas trabalhando de diversas formas. Tem Mas até tabela geralmente de preços, estipula né? tempo. Hã? Tem até tabela de preços, né? Na Mas essas internet. tabelas elas não funcionam muito, não, tá? Não, eu Se sei. você pegar hoje a tabela de preço da Associação Brasileira de Ilustradores, eu adoraria trabalhar com essas tabelas. É verdade. Que são extremamente justas, mas o mercado não necessariamente funciona dessa forma. Você tem oferta e procura, né? Ah, Então, assim, eu tenho as minhas bases de preço e eu sigo elas, uhum. é uma análise subjetiva e objetiva do tempo que demora para fazer, do que eu gasto com material e insumo e o quanto eu sei que vale o meu trabalho. Ah, isso tu calculando o teu preço. O tempo que tu leva para fazer, o que tu Número de gasta com material. ilustrações, o tempo, o que eu gasto de água, de luz, de aluguel, tudo isso vai para a hora de trabalho e o quanto vale meu trabalho, né? Querendo ou não, eu já estou trabalhando no mercado há bastante tempo, enfim, né? Eu já tenho um repertório profissional. Então isso também Sim, conta no preço, né? sim. Assim, se, por exemplo, tem aqueles teus retratos que tu chama de rápido, que para mim é demoradíssimo. Tu não calcula só a hora ali, né? Tu não vai botar Não, só esses valores de hora. Tem o teu valor de não. criação também, né? Sim, e no caso dos retratos, por eles serem rápidos, eles são mais caros do que um retrato que talvez tivesse mais tempo. Porque é isso, Ah, eles chegam para mim, provavelmente numa quinta-feira à tarde, eu tenho que estar com eles escaneados, prontos para imprimir na segunda-feira de manhã. meu Deus do céu. Então eu tenho isso, né? Eu Urgência. tenho a pressa, né? A urgência, e isso conta no meu preço, Ah, né? sim, viu? Então Uhum. você começa a entender como funcionam as coisas, né? É, Então porque também é é uma coisa saber muito pessoal, né? Quanto a pessoa vai exatamente. querer pagar pelo teu produto, né? Pelo teu trabalho, né? Quanto a querer... Porque Mas eu acho que também não é só uma questão pessoal, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso, sabe? Eu acho que então, se você quer ser ilustrador, tem amigos ilustradores, pergunte preço. Tem alguém que você possa perguntar que vá te explicar as coisas tal qual elas são. Para ela, pergunte pessoas para que têm muitos lugares, experiência têm que né? perguntar, Entra na né? Associação Brasileira de Ilustradores, lê os manuais, Sim. sabe? Se informa por. E aí você Também vai até para não tomar uma ficar, decisão. é para não ficar não dando o teu trabalho, botar um preço muito baixo também desvaloriza o teu trabalho, né, Felipe? E Exatamente. Se muito você alto cobra também, né? muito pouco, você desvaloriza teu trabalho. Se você cobra muito, você também não trabalha. Então você tem que saber mais ou menos dosar o teu trabalho para que justamente você tenha Nosso um tempo está acabando. portfólio. Nosso tempo está acabando aí. Quanto tempo tem? 11 minutos restante. Felipe, Ah, eu vou me despedir aqui. Adorei estar contigo. Muito obrigada. Depois a obrigado gente pode fazer você. um futuro, tá? Não tem mais